quem está a matar o povo, quem está a matar os dirigentes, quem está a matar os próximos, são a Frelimo. Mas, ponta de lança. Graça Sim. Machel é da Frelimo. Filho de Samora é da Frelimo. Estava a dizer que os filhos mataram o pai. A mulher matou o pai. Irmão, O marido. Esses gajos que estão a governar agora, esses gajos que costumam usar armas, esses gajos, são eles que estão a matar. Está Você bem. sabe, a quadrilha que matar pessoas está instalada na Frelimo. Está bem. Ok. Armando Emílio Guebuza não era o Messias enviar para o povo? Para... Por mim, Armando Emílio Guebuza trabalhou, só que esses gajos da Frelimo sabotaram o Armando Emílio Guebuza. O Armando Emílio Guebuza trabalhou, e esses anos que ficou, se o Chapito tem ouvidos, tem orelhas para ouvir, deveria dar esses anos que ficou para o presidente Armando Guebuza. Chissano. Chissano roubou muito isso aí, não fala de Chissano. Só que Chissano roubou enquanto as coisas estavam embaixo. Não fala sobre Chissano. Felipe Jacinto News. Não fala, piorou aquilo ali, pá. Aquilo ali eu não posso ver no bairro, aquilo ali. No meu bairro eu estou a convocar a marcha para matar aquele gajo. Tchau. Tchau, ponta de lança. Tchau. Fecha as linhas, produção. Ai. Eu queria entender, já que dizia que temos um novo Messias. Queria entender que temos um Messias. Queria entender se nunca teve em Moçambique. Há um novo líder, e nunca houve em Moçambique? Essa seria a minha pergunta. Por isso queria entender qual foi o papel de cada um dos líderes políticos. Ok, vamos a essa situação da tomada de posse da Assembleia da República, da tomada de posse do Antônio Seguros. Vamos acompanhar esses vídeos, 1, 2, 3 vídeos, e depois volto com os meus convidados. Carrega aí na tela, faz favor. Em vários ângulos.
Senhoras, meus senhores, caros internautas, caros televidores, estão ligados a essa edição do programa Diário do Povo. Partilhamos este vídeo que viralizou nas redes sociais, onde o presidente, o atual presidente de Portugal, saudava a sequer os visitantes. É importante dizer que todos os chefes de Estado que lá se faziam presente, outrora receberam convites para que lá pudessem estar. Porém, o primeiro vídeo que teria viralizado aqui em Moçambique dava conta de que o chefe de Estado moçambicano não recebeu aquele aperto de mão por parte do seguro, o novo peso pesado, o novo número 1 de Portugal. Não obstante a isso, mais tarde vimos aqui essa corrida desenfreada de tentar descortinar este assunto, onde os prós, assim como os prós, traziam em si informações que davam conta que não é o que de facto está-se aqui a narrar. E nós fizemos questão aqui de trazer estes vídeos, onde sim, o chefe de Estado moçambicano tem ali um aperto de mão com o chefe de Estado, há um aperto de mão com o chefe de Estado de Portugal, mas também há este cenário onde o chefe de Estado português teria apolado o chefe de Estado moçambicano. Assunto ou não assunto, nós queremos aqui perceber ao certo. Há quem diz não, sim, correu para apertar a mão do chefe de Estado angolano porque já tinha uma relação. O atual presidente de Portugal já teve algumas atividades, o trabalho antes de ser presidente em Portugal, e teve aquele contato com o João Lourenço. Razão pela qual viu um amigo de longa data, entre aspas, e não soube conter a emoção e foi lá dar o aperto de mão. Estava emocionado, foi dar lá um aperto de mão em prioridade, a priori. Mas não obstante a isso, nós decidimos perceber aqui o protocolo. Nós conseguimos ver na imagem uma sequência de líderes, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, dentre vários. E o quebrar protocolo é correto? Não é correto? Como é que avaliamos esta quebra de protocolos? Pese embora sim o chefe de Estado moçambicano recebeu este aperto de mão, mas havia um protocolo ali estabelecido e que foi, em algum momento, potapeado. Será que Moçambique e Angola, em termos de relevância, essa é a pergunta que também colocamos, em termos de relevância econômica, social, política para Portugal, qual é o país que, no vosso entender ou no entender dos portugueses, é mais relevante em termos, se quisermos assim, que é manter relações, quisermos ter relações indispensáveis? Será que Angola está acima de Moçambique em termos de respeito por parte dos portugueses? Será que Angola é bebê de Portugal comparativamente com Moçambique, ou nem por isso? Um simples aperto de mão, uma simples quebra de protocolo não quer dizer nada. Estamos diante de um não assunto. Queremos perceber dos nossos panelistas se isto é assunto, é um não assunto, ou é sinal do que é que podemos esperar nessa governação dos portugueses. Será uma governação em que o seguro estará mais voltado para Angola, aquilo que eventualmente podia ser, os benesses que podiam ser para Moçambique poderão ser canalizados para Angola, se é que existe alguma vantagem que Moçambique tem recebido de Portugal com a relação que tem existido já há anos. Conto com os dois habituais panelistas, desde o Dr. Marcelino, assim como o ilustre Ivan. Passo neste momento a palavra ao ilustre Ivan, que já também agradeço por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Como é que avaliamos essa situação que passa na nossa tela e como que podemos esperar deste novo chefe do Estado
de Portugal. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Massango, bom dia meu companheiro de painel. Dizer que agradeço o convite de cá me fazer mais uma vez. Analisando ao fundo este assunto que vem gerando debates nas redes sociais, que na primeira instância o presidente da República, o Daniel Francisco Chapo, não recebeu o aperto de mão do novo presidente de Portugal. Eu analiso como uma situação normal, mas que deixa um pouco a desejar pela postura do novo presidente de Portugal. Eu acho que o presidente de Portugal devia sim ter saudado todos eles, mas ele não o fez. Se formos a prestar atenção no vídeo, vamos perceber que o presidente de Portugal saúda o primeiro, saúda o segundo, mas não saúda o Chapo e também não saúda os 2, 3 seguintes, não é? Não saúda os 2, 3 seguintes. Nós vamos dar destaque sim ao Chapo, sim, porque é o nosso presidente, mas ele também não saudou os outros presidentes, depois foi saudar o João Lourenço. Fica mal na fotografia, sim, e acredito eu que o novo presidente de Portugal foi chamado a atenção quando foi se reunir com os seus, razão pela qual na volta ele voltou e saudou todos eles de igual modo, que devia ter sido assim no início também. Então, fica mal na fotografia. Não sabemos nós se o novo presidente de Portugal quis emitir uma mensagem para Moçambique, quis emitir uma mensagem para o próprio Daniel Chapo. Não sabemos dizer isso, mas que ficou mal na fotografia para o presidente de Portugal, não exatamente para o Daniel Chapo, porque acredito eu que o Daniel Chapo não foi ali como aventureiro, foi ali por um convite. Os outros presidentes também que não receberam este aperto de mão do novo presidente no início, na sua chegada, também não foram ali como aventureiros, foram ali por um convite. Então, fica mal para o novo presidente do Portugal. Acredito eu que talvez ele quis emitir uma informação não só para o Daniel Chapo, mas também para outros presidentes que estavam após o Daniel Chapo, que não foram saudados. E sai bem o João Lourenço, que o presidente tentou mostrar uma proximidade com Angola, não é? Acredito que o foco do novo presidente vai também estar virado para Angola e não concretamente para Moçambique e outros países dos presidentes dali que estavam bem próximo ao Chapo. Acredito que a mensagem esteja a rolar um pouco por aí, Massango. Olhando o presidente Daniel Chapo, que fez várias viagens para o mundo quando ascendeu o poder, e houve aquela retórica, havia aquela discussão na esfera pública que dizia que era uma das formas de querer ter apoio para poder fazer algo diferente no país, poder arrecadar alguns valores que pudessem dar este poder de um presidente jovem que está a fazer coisas novas com apoios a usar da melhor forma possível. Porém, havia uma outra pessoa que dizia não, é uma forma de querer legitimar o seu poder. Como quem diz, eu sou o novo presidente de Moçambique, estou aqui, olhem para mim. Aquilo de discussão, aquilo da oposição a informar que venceram, é legítimo, não existe. Eu sou o novo presidente da República. E olhamos agora para este cenário do novo presidente de Portugal, onde parece-nos, vai rolando a imagem de linha, nos parece que o novo presidente de Portugal segue ali uma orientação de uma protocolo. Aí há uma mulher que o direciona em algum momento, no primeiro vídeo onde o presidente passa, onde o seguro passa o presidente Chapo, do lado dele aparece uma mulher, tela cheia por favor, se for possível, exato, quando vai saudando, esta mulher aproxima e o conduz para, mais ou menos, o segue ou o conduz para aponta o início da fila. A pergunta que colocamos nesta cena, olha esta mulher que aparece na tela e que faz este segmento, nos parece que sim, o protocolo era iniciar de lá, mas também deixa a desejar esta visão, porque antes do João Lourenço havia lá uma outra figura portuguesa. Agora, dentre a exposição aqui, na exposição que fiz, onde colocava duas visões dos moçambicanos, aqui de alguns analistas
que há quem dizia que Chapo viajou muito porque queria legitimar o seu poder, legitimar aqui que é o chefe do Estado. Há quem dizia que Chapo viajou muito porque queria apoios para poder fazer coisas diferentes no país com esse valor. A pergunta que eu lhe coloco, como é que é visto Daniel Chapo, no seu ponto de vista, pelos demais líderes, pelos demais governantes, como é que é visto Daniel Chapo pelo Ocidente, depois do barulho que tivemos até a sua eleição? De referir, Matsango, como eu disse outrora, que a postura do novo presidente foi mal. Se foi o protocolo que assim o fez, também procedeu muito mal, não é? Porque o Daniel Chapo estava ali e ele tinha que receber o aperto de mão. Nenhum presidente viaja para ir saudar um outro presidente sem que tenha recebido o convite. Ele se foi para lá, é que ele está dentro daquilo que é a agenda do presidente de Portugal e porque foi convidado para lá estar, não é? Agora, reparando para aquilo que são as viagens que o Daniel Chapo fez após a sua eleição, isso está mais que claro, que a Frelimo, não é? Quando o Daniel Chapo acede ao poder, do jeito que ascendeu ao poder, já não tinha legitimidade ao nível internacional. A imagem da própria Frelimo, a imagem do novo presidente estava beliscada, razão pela qual que o Daniel Chapo precisou, não é, emitir uma imagem para o Ocidente de que eu estou aqui, eu sou o presidente. Independentemente de como foram as nossas eleições no nosso país, mas eu é que sou o presidente, eu é que estou aqui. Agora, quanto ao aceitar do Ocidente, ou aceitar o presidente Chapo, não, nós sabemos que o Ocidente não é, abusa e usa muito dos nossos recursos. E a Frelimo é um partido que sempre vendeu os nossos recursos a custo zero para o Ocidente. Então, não tem como o Ocidente não abraçar alguém que sempre lhe dá xuxa, alguém que sempre lhe dá de comer. Razão pela qual que o Daniel Chapo, mesmo sem legitimidade, há de perceber que a União Europeia, quando veio fazer aqui, veio acompanhar as nossas eleições aqui, emitiu um comunicado que as eleições não foram livres, justas e transparentes. Mas, a posterior isso, o que essa União Europeia fez? Fez alguma coisa? Não, não fez nada. Vieram aqui, só comeram nossos camarões, comeram nossas lagostas, ficaram nos nossos hotéis e depois desapareceram. E não fizeram nada plausível que mostre que as eleições não foram justas, livres e transparentes, contestando de forma veemente aquilo que é o governo do dia. Razão pela qual não existe, não é nenhum presidente europeu que poderá não aceitar o Chapo como presidente, porque eles têm benefícios dentro do nosso território nacional. Se não tivessem benefícios dentro do nosso território nacional, eles contestariam o Chapo. É só vermos a história dos presidentes africanos. Se for entrar um presidente que não se alinha às políticas ocidentais, vocês irão perceber que este presidente que não se alinha às políticas ocidentais será contestado, será perseguido com o próprio Ocidente, porque eles querem presidentes que são yes men para que eles possam controlar. E Portugal, em particular, por ter sido uma colônia para Moçambique, tem este pensamento, sabe que o governo da Frelimo é um governo que sempre mendiga aquilo que são migalhas para poder sustentar o seu poder. Mendiga um pouco de arroz, não é, ao próprio Ocidente para poder sustentar aquilo que é o seu poder. Então, não tem como esses países que estão em volta de Moçambique não aceitarem o Chapo por aquilo que a Frelimo sempre ofereceu, porque na verdade a Frelimo sempre ofereceu dividendos ao Ocidente e o Ocidente não tem como não aceitar este. Se formos já ver, no momento das manifestações, vamos perceber que alguns correligionários da própria Frelimo, alguns membros da própria Frelimo diziam, não é? Após o Chapo ascender o poder, não existirá como o Ocidente não aceitar o Chapo como presidente. Isto aqui é só uma poeira que depois vai passar, porque a Frelimo sabe que o Ocidente gosta de vir para o nosso país, de comer do nosso camarão, comer do nosso dinheiro e nós ficamos sem nada para o nosso próprio país. Estamos explorados e nos deixarem sem nada. Não é? Agora,
Quanto ao cenário de Chapo, é aquilo que eu já disse, Massango, aquilo foi feio, ficou mal na fotografia para o presidente. Se não for culpa do novo presidente de Portugal, então ficou mal na fotografia para o protocolo, que não soube conduzir o seu presidente a saudar os outros presidentes. Mas também tenho a dizer aqui que também ficou mal para o próprio Chapo, porque se nós vamos perceber nas imagens, vamos perceber que depois o presidente de Portugal saúda o Chapo. Agora, como é que o Chapo saúda este presidente? Massango, há formas de saudar que nos humilham e há formas de saudar que nos valorizam, não é? O Chapo saúda o presidente de Portugal como se estivesse a mendigar ao presidente de Portugal. Isto já emite uma mensagem. O presidente de Portugal lhe estende a mão e ele lhe pega como se quisesse lhe arrancar o braço. Isto também não demonstra uma boa imagem para o nosso país. Eu acho que o presidente Chapo tem que parar de ser mendigo e se comportar como presidente. Aquele tipo de aperto de mão que vocês veem na imagem não é um aperto de mão de presidente para presidente. É um aperto de mão de subordinado para um presidente, ou de alguém que se humilha, ou de alguém que lambe para um outro presidente. Eu acho que Chapo tem que saber se posicionar, tem que saber ter postura de presidente, porque aquele aperto de mão, eu como moçambicano, não me senti identificado com aquele tipo de aperto de mão de Chapo. É diferente dos outros apertos? É diferente dos outros apertos. Presta atenção aos outros apertos. Mesmo João Lourenço, que está num país africano, não é? Em que a sua moeda não é muito valorizada, determinando da nossa. Veja como ele saúda o presidente. Ele entrega, ele estende a mão, porque ele foi estendido a mão e ele também estende a mão. Mas o Chapo lhe estende a mão e ele ele pega o presidente com gula. Que você é meu, como se tivesse a emitir uma imagem de você fica aqui, pode vir para Moçambique que eu vou te dar tudo. Não pode ser assim, por isso que eu não me senti revestido com o aperto de mão de Chapo. Eu acho que Chapo tem que ser muito bem instruído como presidente, porque ali em termos de níveis hierárquicos, os dois estão no mesmo nível de hierarquia. Então, aquele tipo de aperto de mão é um aperto de mão que inferioriza-nos como moçambicanos e não nos dá nenhum valor e nenhuma dignidade como moçambicanos, e daquele jeito continuaremos a ser colonizados de forma indireta com o Ocidente. Doutor Pangai, obrigado por ter aceito esse convite. A pergunta que coloco é: até que ponto ou de que ponto um aperto de mão pode refletir um privilégio ou status de um líder em termos políticos, sociais, em termos econômicos? Massango, bom dia para si, bom dia, colega do painel, bom dia, telespectadores. Parece que nós moçambicanos estamos a ser cada vez mais infantis por estarmos a tratar assuntos que não são assuntos. Eu acho que nós temos que perceber que a internet custa caro. Vamos estar aqui a discutir sobre o aperto de mão, foi apertado ou não, num país onde nós temos muitos assuntos a poder tratar. Eu acho que esse não é um assunto para poder estar a viralizar as televisões moçambicanas. Estou a ver várias televisões a falar sobre este assunto. E eu não sei qual é a importância que estamos a dar aqui importância a Portugal, porque não apertou a mão ao nosso presidente. E o que isso tira de nós? Nós temos aqui assuntos sérios para poder tratar. Estamos a ver o nosso erário público a ser distribuído pelos clubes de amigos, e nós temos que travar esse cenário. É esse assunto que nós temos que tratar. Eu estou muito preocupado com esses assuntos, e não essa situação de ter o Daniel Francisco Chapo. A nossa relação com Portugal não... É que não há valor acrescentado sobre Portugal para nós. Então, por que nós temos que nos bater boca, de falar do nosso presidente não recebeu a mão do presidente de Portugal? Porque, o que tem a ver conosco isso aí? Isso não tem nada a ver com o país. Nós não podemos estar a gastar megabytes dos telespectadores para podermos estar a falar do aperto de mão que Daniel Francisco Chapo teve ou não teve. Quer dizer, parecendo que Portugal é um deus para Moçambique. Não é? Não é? Não, qual? Que deus é? Então, eu acho que isso nós deveríamos de alguma forma valorizar os telespectadores que gastam seu dinheiro para comprar megabyte, assistir e ver assuntos que efetivamente vão trazer valor acrescentado para a vida deles.
E não essa história do aperto de mão, não aperto de mão. Esse não é assunto para Mas ser romper tratado. nossas relações com Portugal, nós não seríamos a perder aqui? Não ter nenhum ganho com os portugueses? Olha, é o seguinte, eu não acho que o aperto de mão mude alguma coisa em relação a nós. O presidente Chapo foi para lá porque foi convidado. E se chegou lá, não foi apertado a mão ou apertou a mão de uma forma a posterior. Esse não é um assunto atualmente em Moçambique para estar a debater. Nós temos assuntos sérios do erário público que está sendo dilapidado pelos partidos políticos. E se me permitir agora, eu quero lamentar imensamente. Afinal de contas, nós, no debate anterior, estávamos a falar apenas dos valores que os partidos com assento na Assembleia da República recebem. Mas também temos valores que os partidos estão a receber com assento nas Assembleias Municipais. São valores avultados. Quer dizer, estamos a ver que o Partido Frelimo recebe uma cota de valores em face de ter assento na Assembleia da República. Recebe igualmente por ter assentos nas Assembleias Municipais. Para além dos próprios membros que estão nas Assembleias Municipais, que estão na Assembleia da República e não só nas Assembleias Provinciais. São valores avultados. Olha, só para poder lhe dizer, por exemplo, um presidente da Assembleia Provincial tem um salário de 182.133,8 meticais. Esse é o salário básico. Adiciona-se ao subsídio de representação de 54.700,14 meticais, totalizando o salário mensal de 248.637 mil meticais por mês para o presidente de cada Assembleia da Assembleia Provincial. E assim o mesmo valor equivale ao presidente da Assembleia Municipal. Só para ver, estamos a falar de 248.637 meticais por mês para cada presidente da Assembleia Provincial. E nós temos 10 Assembleias Provinciais. Para cada presidente da Assembleia Municipal. E nós temos 54 Assembleias Municipais. Cada um deles a amealhar 248.637 meticais por mês. Já imaginou quanto é que esse país está a gastar para manter as Assembleias Provinciais, para manter as Assembleias Municipais, para manter estômago dos presidentes das Assembleias Municipais e os presidentes das Assembleias Provinciais? Esse é o assunto que nós temos que debater e para já pedir ao Ministério das Finanças para que nos traga efetivamente quanto dinheiro que o país gasta para pagar os membros das Assembleias Provinciais, assim como os membros das Assembleias Municipais. Só por esses valores que os presidentes recebem. E esse valor de 182.333,8 meticais é salário base, tanto para o presidente, assim como para os membros das Assembleias Provinciais. O que difere aqui são as percentagens que acrescem, os subsídios que acrescem sobre esse valor. Para um chefe de bancada, por exemplo, tem esse salário adicionado a 20%. Para um membro de mesa, tem o salário esse de 182 mil acrescido a 15%. Para um presidente da Comissão de Trabalho, tem mais 10% daquele salário. Olha, está-se a distribuir dinheiro aqui de uma forma absurda a esses senhores. Eu estou a ver, quando eu estava a pesquisar, a ver essas situações, comecei a perceber a razão pela qual o Fundo Monetário Internacional está a reclamar sobre a massa salarial. E isso, afinal de contas, está claro na Lei 7 de 2012, de 8 de fevereiro,
que fala sobre esses salários. Aquele que pretende ir pesquisar para ir ver quanto é que esses senhores estão a receber, visite a lei 2012, de 8 de fevereiro, vai encontrar as remunerações absurdas que foram aprovadas para esses senhores. Olha, é muito dinheiro que esse país está a gastar. Isso foi com base, quando foi anunciado aqueles valores que está a pagar aos partidos da Assembleia da República. Eu me prestei atenção nisto. Comecei a pesquisar, fui pegar essa lei que aprova as remunerações dos membros das Assembleias Provinciais e dos membros das Assembleias Municipais, assim como as hierarquias existentes em cada uma dessas Assembleias, adicionado aos valores que estão sendo pagos aos membros, aliás, aos deputados da Assembleia da República e os respectivos partidos. E cada partido que tiver assento parlamentar, assim como assento nas Assembleias Provinciais, como assento nas Assembleias Provinciais, está a receber dinheiro. Não, estamos a dizer o seguinte, por exemplo, a Renamo está a receber uma fasquia por ter assento na Assembleia da República, está a receber outra fasquia por ter assentos nas Assembleias Provinciais, está a receber outra fasquia por ter assento nas Assembleias Municipais. Quanto é que a Renamo sai por mês? Se na Assembleia da República está a receber 4 milhões, não sabemos ainda, precisamos de pesquisar, quantos milhões que está a receber por ter assentos nas Assembleias Provinciais. Quantos milhões que está a receber por ter assentos nas Assembleias Municipais. São 3 canais, 3 fontes de recursos que a Renamo está a receber sentado no seu gabinete. É esse assunto, a mim me importa esse assunto. Com a sua explanação, doutor Marcelino, eu deixava aqui, trazer aqui os dados, os valores aqui em volta, mas vamos sempre desaguar no mesmo ponto. Por quê? Nós estamos aqui a falar de membros da Assembleia Municipal, de membros da Assembleia Provincial. Para que se recorda, o Estado moçambicano não tinha dinheiro para que se realizassem eleições da altura, teve que se recorrer a dinheiros no exterior, ao Ocidente, os nossos parceiros. Razão pela qual vamos olhar aqui para os parceiros, falou aqui da FMI, vamos olhar para os nossos parceiros. É importante que o governo moçambicano, é importante que nós tenhamos relações com o Ocidente, é importante que nós tenhamos boa reputação com o Ocidente, com os líderes europeus ou asiáticos, salvaguardando aqui este apoio para que possam pagar este valor ou para que o Estado moçambicano tenha valor a pagar esse senhor. Certo, valor errado ou não, mas é importante que tenhamos essas boas relações com eles ou não. Qualquer país, ele não pode viver só. Mesmo um ser humano, se nós chamamos que o ser humano é um ser social, é porque ele não pode viver sozinho, ele depende do outro. Nenhum país que pode viver isolado. Ele precisa de uma relação com os outros países. Mas essa relação tem que ser uma relação estratégica, não uma relação de mendicidade. O que está a acontecer neste momento, o nosso país, é que nós temos uma diplomacia que tem um espírito de inferioridade e quando vai na mesa de negociação com esses parceiros internacionais, acaba, portanto, entregando tudo, sem que ele possa discutir para o seu próprio bem também. Porque ele tem que valorizar os recursos que o país tem e valorizar também os recursos que o outro país tem. E nessa altura, haver uma negociação sã com vista a que haja benefícios de ambas as partes. Mas o que tem acontecido hoje em dia, em face dos nossos governantes colocarem-se sempre no espírito de inferioridade, quando vão na mesa de negociação, acabam influenciando esse espírito de inferioridade, de aceitar tudo que vier de lá. Colocam ou são inferiores? Como? Estamos a colocar como inferiores ou somos inferiores? Não há nenhum inferior na sociedade, cada um tem o seu valor a dar. E é isso que tem que estar. Mesmo entre pessoas. Não existe uma pessoa inferior à outra. Cada uma tem suas possibilidades de poder contribuir para que a vida do outro seja melhor. Então a relação tem que ser feita nessas condições. Não uma relação de que logo a partida, quando eu vou poder negociar com alguém e eu colocar-me numa situação de que
tudo que vier de lá eu devo aceitar porque eu sou inferior a ele. Então isso não pode. Você não pode proceder uma negociação nesta natureza. Valorize o produto que você tem a dar ao outro, por forma que esse produto seja trocado de uma forma justa. E nunca você entregar o seu produto de forma injusta, como está a acontecer. Nós temos recursos minerais, os recursos naturais no país que existe, mas, no entanto, nós não podemos entregar esses recursos à bandeja só pelo fato de nós não termos capacidade de extraí-los. Nós precisamos, de alguma forma, de valorizar os recursos que nós temos e, por essa via, termos uma negociação capaz de garantir com que os recursos que nós vamos dar em troca, devemos ter algo que traga-nos também valor acrescentado. Como nos impor ou nos colocar na mesma posição com o Ocidente, com portugueses, com outros países europeus? Se dizia que temos recursos, todo mundo tem um valor. Nós temos recursos, mas não sabemos explorar. Eles têm. O Ocidente tem meios, tem técnicas de explorar nossos recursos. Como é que nós podemos nos impor aqui, de modo em que eles nos respeitem, tratamos de tu para tu? O Ivan aqui apontava a forma como o nosso chefe de Estado se posicionava diante do novo chefe de Estado português. Será que nós temos essa autonomia de dizermos, não, nós também temos isto, vocês dependem de nós. Aqui não há superior. Se vocês não quiserem que fiquem, nós também vamos ficar com o nosso recurso. Nós vamos exigir nos termos das potencialidades dos nossos recursos. É essa a questão. Não podemos entregar os nossos recursos à bandeja só porque nós não temos capacidade de os extrair. Então, se nós, neste momento, não temos capacidade de os extrair, adiemos essa exploração, formando quadros e aproveitando outros setores que nós somos capazes de poder viver com eles. Nós vivemos neste país sem exploração de gás, sem esses recursos naturais. E tínhamos uma indústria extremamente mais alta em relação aos dias de hoje. Este país, na altura, mesmo quando estava a ser colonizado, não havia exploração de gás. Mas veja lá qual foi a indústria que o colonialismo implantou aqui no país. Tivemos uma indústria extremamente admirável a nível de África. Então, por que nós hoje vamos entregar todos os recursos a troco de banana? Só porque vamos deixar o país com buracos, como está acontecendo, por exemplo, em Tete, em Moatize. Aquele distrito praticamente não sei como que vai ser aproveitado. Todos os lugares esburacados a tirar carvão. E qual é o valor acrescentado que está a trazer? Nada, praticamente. Então, é nesse contexto que nós não podemos nos colocar num espírito de numa negociação com espírito de inferioridade e, por conseguinte, aceitar todas as imposições que esses senhores querem. Veja, eles estão interessados com os nossos recursos. Experimente dizer que não, nós vamos parar com isso. Há de ver que eles virão, de alguma forma, incrementar aquilo que eles pretendem, porque eles precisam do nosso recurso. Então, nós não podemos entregar os recursos à borla. E nesse também não podemos achar que é um privilégio de pegar a mão do seguro de o presidente eleito de Portugal. Não podemos achar que isso é um privilégio. Não há privilégio nenhum. E esta razão mesmo, a partir da altura em que os nossos mídias aqui gastam tempo de poder falar desse aperto de mão, é procurar, de certa maneira, valorizar a mão do seguro, do novo presidente de Portugal, como sendo uma mão de Deus, uma mão sei lá de quê. Não faz sentido isto. Eu não concordo seriamente de podermos estar a gastar tempo na televisão a falarmos da mão do seguro que não foi estendida para apertar o nosso presidente. Eu acho que isso é algo absurdo. Vamos falar, eu acho que